Todo mundo sabe que a água é fundamental para os seres humanos e que necessitamos dela para sobreviver. Mas agora a gente vai mostrar exatamente como. O corpo humano é constituído de 60% de água. A água é um solvente universal das substâncias, e é ela que proporciona as reações químicas ocorridas no corpo. Essa água, porém, não fica solta. Ela é presa em dois tipos de compartimentos: o meio intracelular e o meio extracelular. O meio intracelular é aquele que está dentro da célula, e o meio extracelular é composto de intravascular, ou seja, dentro dos vasos, e o meio intersticial, que é aquele meio que fica banhando as células, que é esse aqui. Assim, a água fica então ou dentro das células, ou dentro de vasos, ou banhando essas células. Agora a gente vai entender um pouquinho do conceito de perfusão celular. A perfusão celular ocorre como processo de lavagem da célula. Então, ela faz nutrientes entrarem na célula e os resíduos saírem. Aqui temos um capilar arterial que se transforma em capilar venoso. Neste capilar a gente tem íons, temos glicose, hemácias, proteínas e água. A água obedece a dois tipos de pressões: a hidroestática, que é uma pressão mecânica, e a osmótica, que é uma pressão química, sendo as duas pressões opostas. No capilar arterial, temos a bomba cardíaca, que causa pressão hidroestática, fazendo a água sair, com tudo que está nela dissolvido, porém, sem proteínas e sem hemácias que não saem, que continuam dentro do capilar. Assim, esses nutrientes vão alimentar a célula. Agora, no lado venoso, o que acontece para essa água sair? Como as proteínas e as hemácias que ficaram no capilar precisam ser dissolvidas, a água por osmose entra no capilar. Então, a água da pressão hidrostática no lado arterial é maior que a osmótica devido à pressão que ela recebe do bombeamento do coração. Mas ainda assim é uma pressão osmótica nesse lado, porém sendo bem menor. No lado venoso, a pressão osmótica é maior que a hidrostática, que acaba perdendo energia ao longo do caminho do capilar, e a osmose nesse lado venoso, então, ganha maior pressão para absorver as proteínas e as hemácias. Agora, a gente sabendo isso, podemos entender como que acontece o edema. O edema são acúmulos de líquido no meio intersticial. No edema por falta de proteínas, há a pressão hidroestática normal, fazendo a água sair do capilar arterial para banhar a célula. Porém, a falta de proteínas dentro do capilar não permite a entrada de água de volta para o capilar pela osmose, pois não há um número suficiente de proteínas para a osmose ocorrer. O que acontece então é um acúmulo de resíduos metabólitos pela célula e um acúmulo de água no meio intersticial. A pessoa vai acumular essa água principalmente nos membros inferiores e vai faltar água na cavidade abdominal. Quando é apertada a pele dessa pessoa, ela não vai voltar. Quando edemas ocorrem no meio sistêmico, não é tão grave, mas agora se ocorrem no território pulmonar já é mais grave. No pulmão, o interstício pulmonar é bem fino para facilitar as trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares. Porém, com o edema, esse interstício aumenta e vai dificultar essas trocas gasosas, e aí vai acabar causando uma insuficiência respiratória aguda. O transporte de substâncias na membrana ocorre de forma passiva ou ativa. Aqui temos uma membrana celular, sendo uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, duas camadas, a de cima e a de baixo, tendo cada uma duas caudas apolares e uma cabeça polar que interage com a água. O transporte passivo é feito de três maneiras:
por um poro, por um canal ou através de um carregador. O poro é uma estrutura que permite o transporte de substâncias. Como na membrana só atravessam substâncias que conseguem se misturar com a bicamada fosfolipídica, o poro permite a passagem de outras substâncias que não conseguem se misturar com essa bicamada. O canal é um outro tipo de passagem, mas que possui uma portinha, que quando ela está aberta, ela deixa a substância entrar para dentro da célula. O carregador é um tipo de passagem que nunca permite a comunicação total do lado de dentro com o lado de fora da membrana. A substância se liga num sítio de ação. Se for favorável, o lado por onde ela entrou se fecha, e o lado de dentro vai abrir, permitindo a passagem então dessa substância. Quando ela passa para o meio interno, então o carregador volta a se fechar nas duas pontas. O transporte por meio ativo ocorre através de transportadores que fazem uma determinada substância se ligar num sítio ativo e o transportador permite a passagem da substância então para dentro da célula. Esses transportadores são bem parecidos com os carregadores, mas eles só funcionam quando há uma diferença de concentração da substância entre o meio interno e o meio externo. Como exemplos principais, temos o transportador de sódio e o chamado GLUT, que serve apenas para a glicose. Há também um outro transportador que apenas transporta quando duas substâncias ou mais estão juntas. Como exemplo, temos o cotransportador de sódio e glicose. Também tem outro cotransportador de sódio, potássio e cloro, na qual é necessário as três substâncias se ligarem no transportador para ele funcionar. O trocador é um outro tipo de transporte na qual duas substâncias usam o mesmo transportador, porém uma sai e a outra entra. Como exemplo, temos o trocador de sódio e cálcio, na qual a entrada de sódio fornece energia para a saída de cálcio. Então, nessa aula de hoje, nós vimos perfusão tecidual, exemplos de edema e transportadores de membrana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.